A maior causa de interrupção nos treinos dos atletas é a lesão muscular, independente se ele é amador ou profissional. Ela pode chegar a quase 50%, 46% de todas as lesões são musculares. E acelerar o processo de regeneração dessa lesão seria excelente, porque aí permite o atleta retomar a sua atividade no nível pré-lesional o quanto antes. A gente sabe que as ondas radiais possuem um efeito positivo na proliferação de células musculares. E a pergunta que fica é se as ondas radiais têm a capacidade de acelerar a cicatrização dessa lesão muscular aguda. Então eu trouxe aqui para você um artigo publicado em 2020 que trata sobre o tema. E eu convido você a vir comigo e emergir nas ondas de choque. Bora lá! Esse estudo utilizou 120 ratos Wistar machos de 12 semanas de idade, ou seja, eram ratos adultos, e eles foram divididos em 4 grupos. Cada subgrupo foi dividido em mais 3 grupos, contabilizando então 12 grupos com 10 animais cada. E aí o que os autores fizeram? Uma lesão transversa no reto femoral com um scalp, simulando aí uma lesão muscular aguda grau 3, que é quando tem a ruptura completa das fibras. E esses ratos foram subdivididos em 4 grupos, que era o grupo controle, o tratado com diclofenaco, submetido às ondas radiais e terapia combinada de ondas radiais e diclofenaco. No primeiro grupo, que era o controle, eles não receberam nenhum tratamento. E aí eles foram submetidos à eutanásia no dia 1, 3 e 7. O grupo tratado com diclofenaco recebeu o diclofenaco via subcutânea na dobra do pescoço logo após a cirurgia, que foi considerado o D0. A dose foi de 2 gramas por quilo. E aí eles foram submetidos à eutanásia no dia 2, 4 e 7, diferente do controle, que foi 1, 3 e 7. Essa diferença aí com o controle é que eles utilizaram animais de um outro estudo para poder aproveitar o controle, tá? Para não precisar ficar utilizando animal à toa, fazendo a eutanásia em animais à toa, tá bom? O terceiro grupo foi submetido às ondas radiais, que foi feito 500 pulsos a 10 Hz e 2.0 bar. E os estímulos foram no D0, logo após a cirurgia, 3 dias após e 5 dias após, ou seja, no máximo 3 sessões. E a eutanásia dos animais foi nos dias 2, 4 e 7. Então perceba que o animal que foi submetido à eutanásia no dia 2 só foi submetido a uma sessão, no dia 4 a 2 sessões e no dia 7 a 3 sessões. E o grupo tratado com a terapia combinada recebeu diclofenaco e as ondas radiais da mesma forma que cada um dos grupos isoladamente, ou seja, o diclofenaco foi no D0 e as ondas radiais foi no D0, 3 e 5. E aí a eutanásia foi no mesmo dia, 2, 4 e 7. Para ficar claro, eu trouxe aqui uma tabela para a gente ver junto. Então olha só a tabela, aqui tem os grupos, quantidade de animais, a intervenção das ondas radiais, que foi no D0, 3 e 5, a intervenção com o diclofenaco, que foi no D0, e o dia da eutanásia. Então, o grupo controle 1, 2 e 3, diclofenaco 1, 2 e 3, ondas radiais 1, 2 e 3 e a terapia combinada 1, 2 e 3. Cada grupo tinha 10 animais, totalizando 120 animais, porque eram 12 grupos. E aí vejam que o controle não foi submetido a nenhuma intervenção, nem no primeiro, no segundo, nem no terceiro grupo do controle, e a eutanásia foi no primeiro, terceiro e sétimo. Vejam que o 7º dia foi o único compatível com os animais tratados. Os outros foram um dia antes, tá bom? E aí o grupo submetido ao diclofenaco, a intervenção com o diclofenaco, recebeu somente o diclofenaco aqui no D0 e a eutanásia foi nesses dias. Das ondas radiais, vejam aqui aquela diferença. Radial número 1 foi submetido à eutanásia com 2 dias e, portanto, recebeu somente uma sessão. O grupo 2 recebeu 2 sessões no D0 e D3, já que foi submetido à eutanásia com 4 dias. E o terceiro grupo conseguiu receber as 3 sessões, já que foi submetido à eutanásia no 7º dia. E aqui o grupo da terapia combinada, que é simplesmente acrescentar o diclofenaco ao que foi feito no grupo radial. Vamos voltar. Desses 120 animais, em cada subgrupo, metade foi pego a musculatura para análise histológica e a outra metade para isolar o RNA, fazer o RT-PCR. No RT-PCR, eles pegaram então 5 amostras por grupo e fizeram uma triplicata, obtendo então
15 amostras, né, 15 testes para fazer. E eles avaliaram a expressão dos genes NCAM, que é uma molécula de adesão celular neural, o MIF5, a miosina e o MIO-D. Todos esses quatro genes, eles são marcadores de proliferação muscular. Para histologia, eles fizeram uma coloração em hematoxilina e eosina, o famoso HE, e fizeram também uma imunohistoquímica com CD31, que é um marcador de superfície para avaliar a angiogênese. E aí, como resultados, eles obtiveram o seguinte, vamos ver aqui junto no gráfico. Então vejam aqui o gráfico, isso aqui é a expressão da MIF5, que é um gene marcador de proliferação muscular, né, de regeneração muscular. Aqui em branco está o submetido a diclofenaco, em preto, está em cinza na verdade, é ondas radiais e em cinza mais escuro, ondas radiais combinado diclofenaco. Vejam que houve aumento da expressão dessa proteína no grupo submetido a diclofenaco com 2 dias, diminuiu com as ondas radiais e também diminuiu com a terapia combinada. Com 4 dias, o diclofenaco que estava aumentado diminuiu junto com os outros grupos. E aí com 7 dias houve um aumento praticamente em todos, né? O grupo somente com diclofenaco, o grupo com ondas radiais ele ficou igual ao controle, né? Então ele subiu o que ele estava antes, né? Mas aí ficou igual ao controle. E o grupo submetido à terapia combinada continuou ainda menor que o controle. Agora, a expressão da outra proteína, MIO-D, né, que também é marcador de proliferação muscular, regeneração do músculo. Então aqui, houve um aumento na expressão dessa proteína com 2 dias para o grupo tratado com diclofenaco, aumentou ainda mais depois com 4 dias e depois ficou igual ao controle com 7 dias. Já os animais tratados com os radiais não tiveram nenhuma diferença com 2 dias, aí aumentou com 4 dias e aumentou ainda mais depois de 7 dias. E os submetidos à terapia combinada, mais uma vez, ficaram abaixo do controle, ou seja, diminuiu, depois ficou semelhante ao controle com 4 dias e com 7 dias continuou semelhante ao controle. Para a proteína NCAM, que é aquela molécula de adesão celular, todos os grupos ficaram com uma redução na expressão com 2 dias, né? Só o submetido às ondas radiais que foi semelhante ao controle. Aí depois, com 4 dias, continuou a mesma coisa. E aí com 7 dias, somente das ondas radiais isolada e combinada que aumentou. Já que com diclofenaco ficou a mesma coisa. E com relação à miosina, que também é uma proteína de proliferação muscular, com 2 dias, os animais submetidos à injeção com diclofenaco estavam com menor expressão da miosina. Depois, com 4 dias, aumentou e com 7 dias voltou aos níveis basais. Os animais submetidos às ondas radiais tiveram uma diminuição também na expressão com 2 dias. Também aumentaram, só que bastante, né? Mais que o grupo com diclofenaco com 4 dias. E depois, com 7 dias, continua maior que o grupo de diclofenaco e com o controle. E os animais submetidos à terapia combinada, mais uma vez, ficaram abaixo do controle com 2 dias, continuaram com 4 dias, e aí depois, com 7 dias, continuaram também abaixo do controle. Para ficar mais claro, vamos ver aqui numa tabelinha. Então, aqui, os animais submetidos à injeção subcutânea com diclofenaco. A proteína MIF5 aumentou com 2 dias, diminuiu com 4, depois aumentou com 7 dias. Então, ela flutuou, né? Teve uma flutuação. A MIO-D foi semelhante, né? Ela aumentou com 2 dias, continuou aumentada com 4, aí com 7 ela caiu e ficou igual ao controle. A miosina, por sua vez, diminuiu com 2 dias, aumentou com 4 e depois ficou igual ao controle. Então, ela baixou, diminuiu e depois ficou igual ao controle. Então, abaixou de novo, né? E a NCAM estava diminuída nos 4 primeiros dias e depois ficou igual ao controle com 7 dias. Por sua vez, as ondas radiais, olha só, elas obtiveram uma resposta diferente. As ondas radiais, elas começaram mais baixas nos primeiros 4 dias para a MIF5, depois normalizou com 7. Para a MIO-D, continuou igual com 2 dias, aí aumentou com 4 e 7 dias. E a miosina diminuiu com 2 e aumentou com 4 e 7 dias. E a NCAM diminuiu com 2 dias e 4 dias e aumentou com 7 dias. Veja que diferente do diclofenaco, ela teve uma resposta a partir do 4º dia, né? A partir do 4º dia que teve uma resposta positiva, ao passo que com as ondas, com o diclofenaco, a resposta inicial que foi mais rápida, que não se sustentou.
E o tratamento combinado foi o que teve a pior resposta. Ó, veja que está tudo vermelhinho. A pior resposta aqui. O MIF5 estava diminuído nos 3 tempos, né? Até 7 dias. A MIO-D ficou diminuída com 2, conseguiu se recuperar com 4, 7 dias. A miosina estava diminuída nos 3 tempos. E a NCAM diminuiu até 4 dias e conseguiu dar uma melhoradinha com 7 dias. Eles fizeram também análise com a PAX7, que também é uma proteína marcadora de proliferação celular, mas ela não teve diferença em nenhum dos grupos e em nenhum dos tempos avaliados. Agora vamos avaliar os resultados da histologia. Aqui no segundo dia, ó, veja, aqui em cima é o controle e embaixo são os tratados, tá? Veja essas célulazinhas aqui em azul, estão mais basófilas, né, na coloração de hematoxilina e eosina, tem muito mais aqui nos tratados do que no controle. Isso aqui são células mononucleares, tem menos aqui nos controles e no tratado já rapidão chegou com 2 dias. E também tem mais degeneração das fibras nos controles. Ó, veja que essa aqui colorado, que tem a coloração mais clara, isso aqui é degeneração das fibras. Isso aqui é o normal, isso aqui é degenerado. Ó. Isso aqui é tudo normal. Tem muito mais degeneração no controle do que nos tratados. Com relação aos animais submetidos às ondas radiais versus com diclofenaco, tinha bem mais células mononucleadas nos tratados com as ondas radiais, especialmente nos que foram a terapia combinada, tá? Agora no 4º dia, vejam aqui a histologia do controle e os tratados. No controle, vejo que já aumentou um pouquinho as células mononucleadas, mas ainda assim estava menos do que nos animais tratados. E tem também alguns depósitos aqui de gordura, tá? Ó, depósito de gordura, degeneração gordurosa da musculatura, que aí fala a favor de maior quantidade de tecido cicatricial diferente dos tratados. Se a gente for avaliar os submetidos às ondas radiais versus diclofenaco nesse tempo aí do 4º dia, não teve diferença das células mononucleadas com relação ao 2º dia, tá? Então, os tratados aumentaram no 2º, continuaram elevados no 4º dia e não teve diferença depois. Agora, no 7º dia, vejam que inverteu o padrão. Tá aqui o controle, olha a quantidade de células mononucleadas. E aqui o tratado, ó, quase nada, diminuiu bastante, então inverteu. Tá? Então a resposta inflamatória aqui foi mais tardia, vamos dizer assim. Enquanto que a resposta dos tratados foi mais precoce e acabou já aumentando, ó, a quantidade de fibras em regeneração, que é onde tem essas setinhas aqui. Ao passo que no controle tinha sim um pouquinho de regeneração, mas bem menos. Além disso, se a gente for comparar ondas radiais com diclofenaco, a gente vê que houve uma diminuição mais intensa nos tratados com as ondas radiais do que com diclofenaco. Foi mais evidente a diminuição das células mononucleadas. Além disso, teve o dobro da quantidade de fibra regenerada nos tratados com as ondas radiais com relação aos submetidos ao diclofenaco. E a terapia combinada, né, onda radial e diclofenaco, foi o que teve uma menor quantidade de regeneração, que foi 76% com relação às fibras que estavam tratados com diclofenaco. E por fim, não foi encontrada degeneração gordurosa nem cicatrizes nos animais submetidos às ondas radiais ou combinadas, radiais com diclofenaco. Por outro lado, os tratados com diclofenaco, eles tiveram sim um pouquinho de degeneração gordurosa, mas ainda assim foi menor do que o controle. Agora vamos ver um gráfico mostrando a porcentagem de área ocupada por células mononucleadas. Então aqui no gráfico a gente vê no 2º dia pós-tratamento, 4º dia e 7º dia. O controle em roxo, vermelho os tratados com diclofenaco, em preto com ondas radiais e em azul terapia combinada. Vejam que todos os grupos tratados aumentaram a quantidade de células mononucleadas até o 4º dia, ao passo que no 7º dia diminuiu bastante. E os grupos tratados com as ondas radiais, seja ele isolado ou combinado, eles tiveram um aumento maior ainda que com o diclofenaco sozinho. E veja que o combinado foi superior até o 4º dia e na hora de cair, ó, caiu mais os submetidos às ondas radiais isoladamente. Agora, com relação à imunohistoquímica, que foi feita com o CD31, aquele marcador de superfície, não teve diferença em nenhum dos grupos e nenhum dos tempos avaliados, né? 2, 4, 7 dias. Agora vamos fazer algumas considerações sobre os resultados. Tá? As células satélites são as células que vão dar origem, né, à fibra muscular. Primeiro assim, elas se diferenciam em mioblastos, eles vão se fundir formar miotúbulos, que aí sim vão formar novas fibras musculares. A regeneração muscular
ela é caracterizada pela expressão de fatores de transcrição específicos para o músculo, né, que eu comentei, o PAX7, a MIF5 e a MIO-D. E aí na diferenciação das células satélites em mioblastos, primeiro vai diminuir a PAX7, mas mantém a MIF5 e a MIO-D. E aí depois que os mioblastos eles se fundem e se tornam miotubos, aumenta a expressão agora da miosina e da miogenina. A NCAM, ela também é um marcador de regeneração muscular que vai ser presente a partir dos mioblastos, né? Depois que a célula satélite se diferenciou em mioblasto, então mais tardiamente que ela vai aumentar. Nesse estudo, foi observado que o diclofenaco e as ondas radiais aumentaram os fatores miogênicos e aceleraram a cicatrização muscular. O diclofenaco, por sua vez, ele exibiu uma resposta mais rápida, com 2 a 4 dias, mas ele não conseguiu sustentar isso no 7º dia. Talvez porque deu só uma dose, né? Foi feito só no D0 e não continuou. Na nossa prática, ele não fica só no D0, né? Você toma ele de 8 em 8 horas, por exemplo, e toma pelo menos uns 3 a 5 dias. Né? Isso provavelmente culminou num resultado inferior às ondas radiais isoladamente, ou até combinadas. Né? Mas assim mesmo, né? Mesmo assim, o diclofenaco foi superior ao controle. Já as ondas isoladas, as ondas radiais isoladas, elas começaram a exibir os seus efeitos positivos a partir do 4º dia, então um pouquinho mais retardado. E se manteve lá no 7º dia, provavelmente porque as sessões foram mais frequentes, né? Foi a cada 2 ou 3 dias. E talvez por isso foi possível acelerar a regeneração muscular sem formação de tecido cicatricial e sem também a formação de degeneração muscular. Vamos lembrar agora que uma semana para o rato pode ser mais do que 6 meses para o ser humano. Então esse tempo aí de 2, 4, 7 dias, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai avaliar, né? Porque não é compatível com o ser humano. Da mesma forma, a resposta inflamatória no rato e no ser humano é um pouquinho diferente, porque o metabolismo é diferente. E o que a gente viu também, o tratamento combinado, né, ondas radiais e diclofenaco, parece que deu uma confusão lá nos genes marcadores da regeneração, porque você vê que o resultado foi pior que todos, né? Mas no fim, se você avaliar a histologia, ele só deu um pouquinho inferior ao tratado com as ondas radiais isoladamente. Né? E isso é interessante, que deu somente uma dose de diclofenaco, ao passo que as ondas radiais foram a cada 2, 3 dias. Né? Então, com uma dose do diclofenaco no D0, repercutiu um efeito até 7 dias depois da administração do diclofenaco. Lembrando que a meia-vida dele não vai passar de 12 horas, né? Porque é o que a gente prescreve aí na prática, de 8 a 12 horas aí, ele não vai passar disso. Né? E mesmo assim, ele fez alguma coisa ali com as ondas radiais, que mesmo dando as ondas radiais no 3º, no 5º dia, ele teve alguma repercussão de certo modo negativo. E a gente pergunta, será que esse resultado seria pior do que já foi se continuasse dando diclofenaco de horário, ou será que seria melhor, né? Quando a gente vai avaliar a parte genética com a histológica, é muito mais fácil avaliar o histológico, que ele é uma coisa mais macro do que o histológico, e é muito mais fácil avaliar o clínico, que é mais macro do que o histológico. Então, partindo do que a gente teve de resultado do ponto de vista histológico, a hipótese aqui seria pior se continuasse dando diclofenaco, tá? Outra coisa que chamou a atenção nesse estudo foi a ausência do aumento da expressão da CD31, que é o marcador para angiogênese. A gente sabe que as ondas de choque melhoram a vascularização tecidual porque ela estimula a angiogênese, mas o marcador não aumentou, né? Então tem algumas hipóteses aí. Talvez se fizesse uma análise mais sensível, né, utilizando PCR igual fez com os outros, né, a expressão gênica para fatores, para marcadores da angiogênese, aí talvez mostrasse alguma coisa. Ou o mecanismo das ondas radiais para a regeneração muscular não deva envolver a angiogênese, né? É pouco provável, mas pode ser, tá? Também é interessante notar que o tratamento não produziu mal ao animal, né? Visto que não teve efeitos adversos, né? Eles não relataram nenhum efeito adverso. Na histologia não deu para ver aumento de hemorragia, nem outra complicação, aumento de degeneração das fibras e outras complicações, a despeito da reação inflamatória ter sido maior nos tratados com as ondas radiais, né? Isoladamente, inclusive, nos primeiros dias, né? Nos primeiros 2, 4 dias, a resposta inflamatória foi maior, mas ainda assim deve ter sido uma resposta inflamatória mais controlada, porque não produziu lesão ao animal.
E é legal também que é um estudo com ondas radiais, né? Normalmente os estudos que a gente tem é com ondas focais, né? A maioria dos estudos é onda focal. E é muito bom quando a gente vê ondas radiais, porque é o que a maioria das pessoas, dos médicos utilizam, né? Então, quanto mais estudos radiais tiver, com ondas radiais tiver, melhor aí para a gente poder embasar o nosso tratamento com os pacientes. E assim, precisa de mais estudos com ondas radiais. Como crítica ao trabalho, o controle ele não foi muito adequado, mas é o que os autores conseguiram mesmo, né? E os tempos de análise eles foram diferentes, né? Porque teve animal submetido a um tratamento com onda radial e outro a 3 tratamentos, porque eles fizeram esse esquema aí de segmento de 2, 4, 7 dias. O ideal seria fazer com o mesmo tempo de segmento para comparar se com um tratamento seria tão bom quanto com 3 sessões de tratamento, tá? Isso aí faz diferença. E aí, como conclusão, o que a gente pode, né, ter aí é que as ondas radiais podem acelerar sim a cicatrização de lesões musculares agudas, né? Nível 3, né? Grau 3, que foi feito aí no estudo. Mas a gente precisa ainda de estudos clínicos para suportar essa evidência e atestar que essa diferença que a gente viu na histologia, na genética, na expressão dos genes, é sim significativo do ponto de vista clínico e vai dar algum benefício para o nosso paciente. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida aí sobre o vídeo, faz um comentário aí abaixo, escreva o que você achou, o que você gostaria de saber a mais, tá bom? Porque aí eu faço vídeos pensando sobre isso, tá bom? Até mais, um abraço.